De tempos em tempos é importante voltarmos a tratar deste ou daquele assunto, deste ou daquele aspecto a respeito do sacramento da confissão, porque é esperado que as pessoas esqueçam certas verdades com o passar do tempo. E quando essas verdades pertencem ao sacramento da confissão, sacramento extremamente necessário à salvação das almas, é muito, muito perigoso não relembrá-las periodicamente. Sem conhecê-las bem, faremos muitas coisas em confissão ou em vista da confissão, realmente ignorando como fazê-las corretamente e não nos confessaremos bem. Vejam, ninguém nasce pronto. A religião católica não é uma religião intuitiva. Não se aprende a ser católico, a viver como católico, a usar bem dos sacramentos de modo intuitivo, por uma espécie de prática sem conhecimento recebido antes. Cristo foi muito claro: ide e ensinai. A religião católica não é uma religião intuitiva. Não aprendemos a confessar bem como muitos aprenderam a jogar futebol. Você entra em campo, alguém grita, ele está no time de vocês, ele faz gol lá e a coisa continua. Não, a religião católica não é assim. E deste modo que neste sermão iremos rever alguns elementos importantes para uma confissão realmente frutuosa, para ajudar os fiéis a se prepararem bem para o Natal e para todas as confissões da vida. Nós vamos falar de pontos absolutamente fundamentais, importantes hoje e sempre, que se encontram sempre expostos nos livros de instrução para os fiéis, e também pontos que têm sido tratados com uma notável frequência nos meios eclesiásticos atuais, pelo fato de que são questões ligadas ao sacramento da confissão que necessitam hoje em dia, nas circunstâncias particulares em que vivemos, de uma explicação mais clara. E queira Deus que essas instruções pontuais façam bem e muito bem às almas de todos. Primeiro, em relação ao exame de consciência, para nos confessarmos bem, precisamos, antes de tudo, fazer um bom exame de consciência. O exame de consciência é a investigação séria, é a investigação diligente, pela memória, dos pecados cometidos desde a última confissão válida. O exame de consciência é muito importante para nos formar bem a consciência, para nos dar o conhecimento de nós mesmos diante de Deus e para assegurar aquilo que nós chamamos de integridade da confissão. Quando falamos de integridade da confissão, estamos falando de acusar tudo o que deve ser acusado, sem deixar faltar nada do que é necessário acusar. O exame de consciência deve ser feito antes da confissão, não durante a confissão, o que certamente levaria ao esquecimento de alguns pecados, tomaria mais tempo do que é realmente necessário. Tudo o que não diz respeito ao que deve ser acusado deve ser deixado de lado. Isso aumenta o tempo da confissão. Há pessoas na fila esperando. Não é necessário falar um monte de coisas que não dizem respeito à espécie de pecado que você cometeu. Às vezes as pessoas têm medo de se confessar porque elas acham que devem falar demais, que devem falar coisas da vida pessoal delas, que são absolutamente desnecessárias, de fato, para a confissão. E elas não vêm se confessar porque elas acham que elas têm que falar coisas da vida delas que não são necessárias. Havia um padre no seminário que contava assim: uma senhora chega no confessionário e ela diz: padre, perdoa-me porque pequei. Fui na casa da minha sogra, levei meus meninos. Eles começaram a mexer nas gavetas da cozinha. Eu então chamei a atenção deles. Eu falei que não era para mexer na gaveta. Lembrei eles o que havia sido combinado antes de sair de casa. Minha sogra disse: não, deixa os meninos, é a casa deles. E eu disse para minha sogra: não, mas eu já falei com eles, eles têm que aprender a se comportar na casa dos outros. E a minha sogra disse: não, mas aqui é a casa deles, e no mais, etc. Outra ocasião você já disse tal coisa. E eu disse para minha sogra: não, eu não disse não. Mas a minha sogra falou: não, você disse sim, que eu me lembro bem. E de fato, padre, eu tinha falado. Senhora, calma, eu já entendi. A senhora mentiu. Próximo pecado. Existe um monte de coisas que não é necessário falar em confissão. Basta ir direto na espécie de pecado que você cometeu. Muitas pessoas não vão se confessar porque acham que tem que falar demais e acabam tendo vergonha por coisas que elas não precisam falar.
Convém começar esse diligente exame de consciência pela invocação ao Espírito Santo para que ele nos mostre os nossos pecados e nos dê arrependimento. Se durante o exame de consciência surgem pecados mortais, é preciso considerar também a espécie e o número deles. O número dos pecados graves precisa ser dito, é uma obrigação do penitente. O Concílio de Trento é muito claro sobre isso. O catecismo é muito claro, é necessário falar o número dos pecados graves em confissão. Isso é uma obrigação. Muitas vezes, padre, padre, já perdi a conta. Muitas e muitas vezes, etc., não servem para a confissão, não quantificam nada. É necessário falar um número mesmo. Não para simplesmente se ver livre da confissão, mas um número que se estima realmente que seja o mais próximo da realidade, para se confessar bem. Faltei à Santa Missa 2 vezes por mês, durante 5 anos, por exemplo, em média. Falar, padre, muitas e muitas vezes, isso não serve para nada. Depois, a confissão dos pecados deve ser íntegra. Isso significa que o penitente deve obrigatoriamente confessar todos os pecados mortais cometidos desde a última confissão válida. Ele não pode omitir nenhum pecado grave. Eu falo omitir. Omitir. Se um penitente confessa 10 pecados mortais e voluntariamente omite um pecado grave, ele não é perdoado de nenhum. Ao contrário, ele cometeu mais um pecado. Se ele entrou com 10, ele sai com 11. Se ele tem só um pecado mortal e 5 veniais, ele confessa só os veniais, não há perdão de nenhum. Não é possível perdoar pecados veniais na confissão sem que o pecado grave tenha sido perdoado junto, ou antes. A confissão deve ser íntegra quanto aos pecados graves. Um penitente que omitisse voluntariamente, e eu faço questão de sublinhar isso, omitir voluntariamente um pecado grave, além de não ter nenhum pecado mortal perdoado, cometeria um pecado grave de sacrilégio, por tornar a confissão inválida. Ele fez Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que absolve. Eu te absolvo, é eu, Jesus Cristo. Ele fez Jesus Cristo fazer um ato inútil. Isso é grave, no que diz respeito à salvação das almas. Se por acaso alguém esqueceu um pecado mortal, e esquecer é diferente de esconder de modo voluntário. Se alguém por acaso esqueceu um pecado mortal no momento da confissão, esse pecado está perdoado. Mas a gente diz que ele está perdoado não diretamente. Ele não foi diretamente apresentado ao padre na confissão. Ele é perdoado indiretamente. Será preciso acusá-lo na próxima confissão. Se eu me lembrei que eu tinha esquecido de falar um pecado, e eu me lembrei depois da confissão, lembrem-se, esse pecado já está perdoado. O fato de eu relembrá-lo não faz com que a culpa volte. A culpa já foi perdoada. Podem continuar comungando tranquilamente. Podem levar o dia com toda tranquilidade. Acusem ele na próxima confissão. Simples assim. Esta é uma das razões da necessidade de fazer exame de consciência. Não esquecer, essa é a finalidade. Não esquecer por culpa minha, por negligência minha, ao examinar minha consciência, não esquecer um pecado grave em confissão. Fazer um exame de consciência com atenção e compromisso. Por exemplo, se um penitente esquece mais pecados graves do que ele acusa, se supõe que ele fez de fato um mau exame de consciência com negligência. Isso aí precisa ser refeito. E essa confissão precisa ser refeita. Além de confessar todos os pecados mortais, é preciso dizer a espécie deles, o número e as circunstâncias que podem mudar a espécie ou a gravidade. Não basta dizer genericamente, pequei gravemente contra o primeiro mandamento. É preciso dizer qual a espécie de pecado. Neguei a fé, participei num culto não católico, etc. Não basta dizer genericamente, tive maus pensamentos. Isso pode significar qualquer coisa. Inveja, ira, roubo, cobiçar as coisas dos outros, pecados contra a pureza, dúvidas contra a fé, blasfêmias. É muito vago. Eu preciso saber que espécie de pecado foi cometido. Não basta dizer pequei contra a castidade, é necessário dizer que espécie de pecado foi cometido. Quando eu vou no zoológico e volto de um passeio e alguém me pergunta assim,
O que foi que você viu lá? Não basta dizer, vi animais. É muito vago. É muito impreciso. A pessoa quer saber que espécies de animais você viu. É necessário dizer, então, as espécies que estavam lá. Assim também na confissão. É preciso dizer um número. Fiz isso 1, 2 ou 3 vezes. Matar uma pessoa não tem a mesma gravidade que matar 50. Se eu não sei exatamente o número, tentar estabelecer uma frequência mais provável, mais razoável. Por exemplo, cometi esse pecado mais ou menos uma vez por mês durante 5 anos aproximadamente. É preciso também dizer as circunstâncias que podem realmente influenciar na espécie ou na gravidade. Por exemplo, eu roubei um objeto de grande valor da igreja. O fato de ser um objeto da igreja é importante porque, além de roubo, isso acrescenta um outro tipo de pecado, um sacrilégio. Eu profanei um objeto sagrado. É diferente de roubar um lápis na escola do meu colega. É importante muitas vezes que a pessoa diga o seu estado de vida. Eu sou solteiro, padre. Eu sou casado, noivo, namoro, sou religioso, sou sacerdote. Pois isso pode ter uma influência na gravidade e na espécie do pecado. Como se sabe, não existe obrigação de confessar pecados leves, mas é bom fazê-lo por humildade e, sobretudo, para receber graças, a fim de evitá-los no futuro. O pecado venial, embora não nos separe de Deus, é o segundo maior mal que existe, atrás apenas do pecado grave. Terceiro ponto, sentimentos, estados de espírito não são pecados. Não existe nenhum mandamento que diz, não te entristecerás. Por exemplo, não é possível absolver sentimentos, é possível absolver pecados. Se a tristeza me fez omitir minhas orações obrigatórias, eu devo dizer, padre, omiti minhas orações obrigatórias por tristeza. O pecado então estará na omissão das orações e não no fato de estar triste. Lógico, se eu dou corda de maneira não razoável, por uma tristeza não razoável, e isso me leva então a fazer coisas contra a lei de Deus, o pecado está naquilo que a tristeza me levou a fazer. E eu consenti nisso. Mas não existe nenhum mandamento que nos impede de ter estados de espírito, sentimentos. Sejam também breves na acusação. Falar e falar a mesma coisa com sinônimos, até se sentir aliviado, isso não muda nada. A confissão é e deve ser vista como um tribunal jurídico de fato. Nenhum padre pode começar a ouvir confissões sem que ele tenha recebido a jurisdição disso pelo bispo da diocese, porque o bispo da diocese é o juiz da diocese. E ele confia o poder de julgar para os padres, para quem ele permite ouvir confissões. Um padre, pelo simples fato de ser padre, não pode ouvir confissões, antes que ele tenha recebido a jurisdição para isso. De fato, a confissão é um tribunal muito particular. Vamos falar um pouco disso daqui a pouco. Mas é um tribunal. De fato, o padre emite uma sentença, ele faz um juízo. E, portanto, é necessário considerar a confissão não como um consultório psicológico, mas como um tribunal. Por isso o padre, na hora de fazer a fórmula da absolvição, ele pronuncia um juízo, eu te absolvo. Ele não fala eu te consolo, por exemplo. Eu te absolvo é um verbo que exprime uma potência jurídica. Se confessar com calma, com nitidez, com objetividade. Lembre-se, há uma fila. Pense nas pessoas que estão na fila. Seja objetivo sem correr. É importante, é um dever que deve ser realizado de modo contínuo, que os fiéis se formem para conhecer como devem se acusar. Tive maus pensamentos, é muito vago. Fiz coisas ruins, é muito vago. Isso obrigará o sacerdote a perguntar com toda prudência e bom senso para tentar especificar a espécie de pecado, o número do pecado, se for grave. Não espere que o padre tenha que fazer isso. Faça você antes. Isso torna a confissão mais tranquila, ao invés de torná-la mais demorada, mais penosa, sem necessidade. A confissão precisa ser então íntegra quanto aos pecados graves. Ela precisa ser íntegra porque o sacerdote atua como juiz, como médico, como mestre. Como juiz é preciso que ele conheça inteiramente a causa, para poder julgá-la corretamente e poder dar uma sentença justa.
Como médico, o sacerdote precisa conhecer as doenças graves do penitente para poder prescrever os remédios adequados. Como mestre, o sacerdote precisa conhecer a consciência do penitente para corrigi-la. Quantas pessoas podem acabar achando que algo é pecado e não é? O confessor precisa esclarecê-las para que elas parem de fazer coisas achando que é pecado, para que elas parem de pecar. A coisa pode de fato não ser pecado, mas se a pessoa acha que é e ela faz, ela peca, é óbvio. Ela vai contra o que a consciência diz que é pecado, o padre precisa corrigi-la. Além disso, o sacerdote é um pai na confissão. Recebe o penitente benignamente. É o exemplo de Cristo pronto a ajudá-lo ao máximo. A confissão é um tribunal e o padre é um juiz. Mas as pessoas não devem ter medo desse tribunal. É um tribunal feito para perdoar. Basta admitir a culpa com verdadeiro arrependimento e a pessoa sai perdoada. E o padre, além de juiz, é também um médico, é um mestre, é um pai na confissão. A confissão deve ser discreta, isso é, não se deve revelar os pecados alheios. Não devo incluir na confissão o que os outros fizeram de pecado. Não devo falar quem estava comigo. Com relação ao sexto mandamento, é necessário ter clareza, dizer a espécie de pecado, mas sem usar termos grosseiros ou expressões desnecessárias ou falar mais do que o necessário. A pessoa não deve contar toda a sua vida, só o que diz respeito aos pecados que ela deve confessar, só isso. Não se deve falar demais, sobretudo se a questão toca em castidade. Ser claro e falar o que é suficiente. Se o padre se dá conta de que falta uma informação necessária para a integridade da acusação, ou que é necessária para poder orientar o penitente, a fim de acabar com o pecado, ele irá perguntar o que é necessário. Simples assim. Lembre-se, ele perguntará o que é necessário, nada além disso. A confissão deve ser secreta, ou seja, ela deve ser feita unicamente ao confessor para evitar escândalos. E aqui nós tocamos no último ponto, a discrição que é necessário ter em relação à confissão. Caríssimos, não há um sacerdote em todo o mundo que não prefira morrer a revelar o terrível segredo da confissão. Aqui na capela temos a imagem de um santo que morreu justamente porque ele se negou a falar o que ele sabia em confissão. São João Nepomuceno, aquele santo lá. Ele morreu para não falar o que ele sabia em confissão. Esse segredo é tão absoluto que nunca, sob qualquer pretexto, o sacerdote pode revelar o segredo de uma confissão verdadeiramente sacramental. Nem mesmo para salvar a vida de alguém, de uma pessoa inocente, para evitar uma guerra entre países, salvar uma família inteira da desonra e da miséria, salvar uma cidade inteira de um massacre. Não, nada justificaria abrir a boca para falar o que ele sabe em confissão. Ele estaria excomungado imediatamente. Mas, padre, pessoas inocentes morrerão. Sim, não é culpa do padre. Se o padre abrir a boca, quem virá se confessar depois? Quem irá pedir perdão dos seus pecados? Se os padres pudessem, por alguma razão, por mais terrível que fosse, falar o que eles sabem em confissão, ninguém mais se confessava. As almas se condenariam. Monsenhor de Ségur, no seu pequeno, mas utilíssimo livro sobre a confissão, fala de um sacerdote francês que havia perdido o juízo, havia ficado louco, de fato, né? Tinha um problema psiquiátrico, e ele vivia internado há mais de 50 anos. Certo dia, 3 ou 4 rapazes foram visitá-lo com a intenção de fazê-lo falar sobre as coisas que ele tinha ouvido no confessionário. Após falar sobre outras coisas, eles tocaram no assunto. O senhor costumava ouvir confissões antigamente? Perguntou um deles de boa vontade. Deve ter sido muito interessante. O que costumavam contar-lhe? Em um instante o padre inflamou-se e ficou furioso. Vocês são os canalhas, ele gritou. Vocês são os canalhas por me perguntarem sobre a confissão. Não se pode jamais falar sobre isso. Jamais. Vão embora daqui. O próprio sacerdote se esquece muito rápido do que ele ouve em confissão. É muito comum, quando o padre vai dar conselhos ao penitente, que ele tenha que perguntar o que o penitente disse logo no começo. Ele já nem se lembra mais, já durante a confissão. Mas o segredo absoluto da confissão sacramental exige reservas também do próprio fiel que se confessou. Ao tratar da discrição que um dirigido, atenção, aqui se trata de direção espiritual, não exatamente de confissão, mas é óbvio que as coisas são muitas vezes ligadas, né?
Ao tratar da discrição que um dirigido deve ter em relação à direção espiritual, o padre Antônio Roio Marim, na sua obra Teologia da Perfeição Cristã, fala assim, e eu cito o texto dele. O dirigido não deve esquecer que se o seu diretor está obrigado ao segredo sacramental ou ao segredo natural, que decorre da própria natureza dos assuntos tratados em direção, este último, esse segredo, também obriga o dirigido em relação ao diretor. O dirigido nunca deve falar aos outros as instruções, regras ou conselhos particulares recebidos do seu diretor, nem mesmo com a desculpa de edificar os outros. Esses conselhos particulares, dados a uma certa alma, tendo em vista a sua psicologia, o seu temperamento particulares, podem não servir para outras almas, colocadas em circunstâncias diferentes e dotadas de temperamentos diferentes. Quantos desgostos, brigas, ciúmes da parte de outras almas e outros milhares de inconvenientes se seguem às vezes pela indiscrição dos penitentes e dirigidos. Naturalmente, esta indiscrição do dirigido será motivo mais do que suficiente para o diretor negar-lhe a direção, da qual o fiel não se mostra digno. O dirigido, ao ter que agir em um caso particular, após pedir conselho ao seu diretor, nunca deve sair dizendo: faço isso ou aquilo porque meu diretor ou confessor me instruiu assim. Ele faz mal se fizer isso. Simplesmente faça o que deve fazer, sem se reportar ao padre com quem tem direção. Do contrário, corre o risco de deixar o padre em situação constrangedora, sendo procurado por terceiros, perguntando-lhe por que orientou isso ou aquilo, e o padre não poderá se defender diante dos outros, ligado que está ao segredo da direção e quem sabe até de confissão. Fim de citação. Nessa mesma obra, o padre Roio Marim diz ainda que, a respeito de uma eventual direção espiritual feita por carta, ele diz o seguinte: ao padre, nunca escreva uma única linha que toque em questões de sigilo da confissão. Se receber confidências nesse sentido, na carta que vem, por parte do dirigido, rasgue imediatamente a carta e o proíba severamente de fazê-lo novamente, sob pena de, na hora, abandonar a direção. Não admita desculpas neste ponto, mesmo com base em permissão expressa da própria carta. Tem muitos inconvenientes. Caríssimos, isso é muito sério. Todos os livros que tratam sobre confissão falam claramente a obrigação que os fiéis têm de jamais falar para outra pessoa o que recebeu de instrução da boca do padre em confissão. A conduta de todo e qualquer fiel sempre deve ser a seguinte: repito o que o padre Roio Marim fala, simplesmente faça o que deve fazer, sem se reportar ao padre que o aconselhou. Ainda nessa questão, uma outra questão que é justamente muito considerada atualmente. Tem crescido o número de instruções emitidas por padres e por bispos no mundo inteiro, em muitas dioceses, a respeito do uso de celulares em confissão. Em 27 de março deste ano agora, 2020, o bispo responsável pela liturgia na Conferência Episcopal dos Bispos dos Estados Unidos, o arcebispo Leonard Blair, da Arquidiocese de Hartford, ele escreveu o seguinte: além disso, nas atuais circunstâncias da propagação do novo coronavírus, os telefones celulares não devem ser usados nem mesmo para aumentar a voz do penitente em relação ao confessor por causa da distância. As ameaças atuais contra o sigilo de confissão também levantam questões sobre as informações do uso de celulares. Esse arcebispo explicou aos bispos americanos que essas questões foram encaminhadas ao núncio apostólico dos Estados Unidos. O núncio consultou o bispo secretário da Congregação para o Culto Divino e dos Sacramentos no Vaticano e retornou com essas respostas, que o bispo Leonard Blair distribuiu aos outros bispos americanos. Ele, Monsenhor Blair, foi informado pelo secretário da Congregação para o Culto Divino do Vaticano que usar um telefone celular para o sacramento da confissão representa uma ameaça contra o segredo da confissão. O bispo William McKnight, da Diocese de Jefferson City, também publicou um decreto, dia 1º de abril deste ano, onde ele afirma: ameaças atuais contra o sigilo da confissão também levantam dúvidas sobre as informações dos telefones celulares.
Caríssimos, vez ou outra já chegaram até nós casos relatados por notícias de jornal tratando do uso inadequado e escandaloso que foi feito por parte de empresas com informações pessoais coletadas dos celulares das pessoas. Tem crescido o número de sacerdotes que pedem para que não se usem celulares na confissão, que nem mesmo sejam levados junto com o penitente. O padre dominicano Ezra Sullivan, professor de teologia moral na Universidade São Tomás de Aquino, Angélico, em Roma, afirma que o penitente tem o dever de desligar o microfone do celular. O padre George Hadj, sacerdote da paróquia maronita de Santo Antônio de Pádua, em Cincinnati, nos Estados Unidos, diz: quando um padre exerce a confissão no confessionário, o lugar do seu celular é na gaveta da sacristia em modo silencioso. Aqui na capela, todos os padres nunca estão com o celular no confessionário. As confissões são sempre sem celulares. Os celulares estão guardados, longe do confessionário. Dentre as instruções que estão constantemente fixadas ao lado das portas da capela, tem aquela que pede que sejam evitados os celulares também na confissão. O padre Carlos ensina num livro chamado Quando e Como Recorrer à Penitenciária Apostólica. É um livro para padres, porque a penitenciária apostólica diz respeito a problemas ligados à confissão, geralmente. Publicado pelo Vaticano em 2011, coloca a seguinte pergunta na página 23, número 30. Podem ser usados fax ou internet para enviar um recurso à penitenciária apostólica? E ele responde: uma vez que se trata da matéria frequentemente protegida do sigilo sacramental, não se utilizam os meios eletrônicos como internet ou fax. Nós julgamos que se mantém que a carta, sempre omitindo o nome e qualquer identificação, garante melhor a tutela do segredo nessa matéria que tem a ver com a consciência do fiel. Essas e outras orientações episcopais e sacerdotais, emanadas de teólogos competentes e prudentes nessas questões, acabam implicando ainda que um fiel jamais deve escrever nada em mensagens de celular, por exemplo, que toque minimamente em questões de confissão, sejam confissões passadas, sejam confissões que ele quer fazer. Qualquer coisa minimamente relacionada ao sacramento da confissão deve ser tratada diretamente com o padre em pessoa, não por meio de mensagem. O fiel precisa se confessar que vai procurar o padre pessoalmente, nos horários anunciados publicamente, que são do conhecimento de todos na sua paróquia. Em todas as igrejas, o padre responsável sempre anuncia publicamente, de modo facilmente acessível a todos, quais são os horários de confissão. O padre estará lá para atender seus filhos. O que é dito nessas instruções que nós citamos, do padre Rui Marim, do padre Carlos Ensina, publicado pelo Vaticano, sobre cartas e internet no âmbito de questões de confissão, vale também incalculavelmente mais no que diz respeito a celulares, é óbvio. Aplicativos de celular, e-mails, etc., registram dados, podem compartilhar esses dados. Terceiros podem ter acesso ao celular ou ao computador e ver essas mensagens. Para celulares e demais meios eletrônicos, se aplica plenamente o que diz a instrução do padre Carlos Ensina, publicado pelo Vaticano. Não se utilizam meios eletrônicos como internet ou fax, uma vez que se trata de matéria frequentemente protegida pelo segredo sacramental. Procure pessoalmente o padre, na sua paróquia, nos horários que são publicamente anunciados, que são acessíveis a todos, que são do conhecimento de todos. Questões de confissão sempre devem ser tratadas diretamente com o padre em pessoa, como há 2 milênios é feito. Caríssimos, confessem-se sempre. Confissão quanto mais, melhor. Lógico, com bom senso, mas confissão quanto mais, melhor. Confessem-se com frequência. Façam sempre um excelente uso da confissão. Purifiquem-se dos seus pecados, porque essa é a nossa meta. Acabar com o pecado. É para isso que os padres existem. É para acabar com o pecado. Tanto quanto é possível nesse mundo. E a confissão é um meio excelente para isso. Pessoas de décadas de maus hábitos, que começam a se confessar com regularidade, em 1 mês e meio, 2 meses, se tornam outras pessoas. Param de pecar mesmo. A confissão os ajuda a evitar os pecados. Façamos um bom aproveitamento dessa graça imensa. Aqui sempre há confissões, graças a Deus. Longas filas de confissões, graças a Deus. Façamos bom proveito disso, caríssimos. São graças que Deus nos dá. Preparemos-nos para o Natal. É uma festa de enorme
proveito para a nossa alma quando Jesus Cristo começou a redenção e a salvação das almas, ainda pequeno, mas depois de 2000 anos, quanta grandeza, quanta bondade, quanta misericórdia da parte de Deus, dentre elas a confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.